dia, irmãos. Está fraquinho. Bom dia, irmãos. Melhorou. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós essa manhã, sobre as nossas vidas, as nossas famílias. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. No livro de Gênesis, capítulo 35, nós iremos ler do verso 1 ao verso 7. Gênesis, capítulo 35, do verso 1 ao verso 7. Primeiramente, a gente vai ler dos versos 1 aos versos 7. O texto sagrado vai dizer assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Irmãos, esse texto está falando de Jacó. É um texto que fala sobre a caminhada de Jacó, o terceiro patriarca. E quando nós lemos esses versículos, Gênesis 35, de 1 a 7, a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo, o contexto daquilo que está acontecendo aqui. Jacó, ele está retornando de Canaã, depois de uma longa jornada, onde ele tinha se reconciliado com seu irmão Esaú. Jacó, ele usou uma artimanha para tomar a primogenitura do seu irmão Esaú, que o trocou por um prato de comida. E isso criou uma dificuldade entre eles. E agora, quando Jacó está indo se reconciliar com seu irmão, que é muito rico, um homem muito rico naquele tempo, Jacó tem medo. Mas ele vai se reconciliar com seu irmão. E lá ele se reconcilia com seu irmão. E quando ele volta dali, ele compra um terreno ali em Siquém, que é Canaã mesmo, e ele monta um acampamento e coloca ali sua família, seus bens, os criados, todo o povo que estava junto com ele. E ali a Bíblia vai dizer que um dia a filha de Jacó, que já é uma moça, ela sai e vai visitar a terra, aquela nova vizinhança ali, aquele povo, vai se relacionar. E ali ela encontra um homem, esse homem olha ela, ele deseja ela, que é um homem chamado Siquém, filho de Amor, que é um príncipe daquele lugar. E ali aquele homem violenta a Diná, ele estupra a menina, a moça. E diante daquilo, quando os irmãos dela, os irmãos de Diná, sabem que a sua irmã tinha sido estuprada, eles ficam revoltados. E eles começam a tramar uma vingança. Veja, eles estão em Siquém, compraram um terreno, eles estão morando ali, e alguém daquele lugar, Siquém é um povo inimigo de Deus, alguém daquele lugar faz um mal para alguém da família de Jacó, para sua filha. Jacó não fala nada, mas os seus irmãos, eles
tomam as dores da sua irmã. E aí eles planejam. Então o pai desse jovem, ele vem para Jacó, para a família de Jacó, e diz: olha, a gente quer consertar esse negócio. A gente quer que a sua filha seja esposa do meu filho, porque ele ama ela. E vamos ajeitar as coisas por aqui. E aí os irmãos, eles se reúnem, a família de Jacó, e diz: não, vamos fazer o seguinte. Os irmãos de Diná já estão planejando. Eles dizem: olha, para que vocês sejam um dos nossos, então vocês precisam se circuncidar. E aí ele dá essa proposta para eles. E eles vão lá, e os homens daquela cidade, eles vão e se circuncidam, que é uma cirurgia que acontecia ali. E a Bíblia vai dizer que no terceiro dia após a cirurgia, quando aqueles homens estão enfraquecidos, que eles estão sentindo a dor daquela cirurgia, a Bíblia diz que esses irmãos de Diná, o Simeão e o Levi, invadem a cidade, e ali eles matam todos os homens daquela cidade, com uma vingança contra aquilo que foi feito com a irmã deles. Eles matam todos eles, trazem as crianças e as mulheres e os animais e trazem para si. Então, quando Jacó vê aquilo, ele fica com bastante medo, porque ele sabe que vai vir uma retaliação contra a casa dele, pela matança que houve dos seus filhos. E é nesse contexto, é nesse momento que Deus fala com Jacó. E o que Deus fala? É o versículo que nós começamos a ler. Disse Deus a Jacó. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que Deus, ele sempre vem de encontro ao homem. Deus sempre vem de encontro ao homem. O nosso Deus, ele sempre está procurando o homem, se relacionar com o homem. Então, após a queda, a Bíblia sempre vai mostrar essa dinâmica. O homem perdido e Deus saindo em encontro do homem. E Deus fala. Quantos aqui acreditam que Deus fala? Deus fala, amém, irmãos? Deus fala. Então Deus vem falar com esse homem que está num aperto. Ele diz o quê? Levanta-te. Levanta-te. Um homem de Deus está num lugar que não é para ele estar, no meio dos seus inimigos, com uma série de problemas. Deus, ele não vem a ele acusar. Deus não vem a ele dizer: Jacó, olha onde você está, porque você não me obedeceu. Deus não vem com esse intuito de acusar. Ele vem com uma palavra de encorajamento. Então Deus, que não desistiu de mim, de você, Ele mesmo nos momentos que nós estamos vivendo, nos momentos difíceis, Ele vem até nós. E quando Ele vem com uma palavra de encorajamento. Talvez seja a palavra que você está precisando ouvir nesse dia. Talvez você está aqui nesse lugar dizendo: hoje eu fiz um esforço para me ir na igreja, mas você não está entendendo que a raiz disso tudo é que Deus te atraiu para esse lugar, para falar para ti, não para te acusar, mas para dizer: levanta-te, te coloca de pé. Independente da circunstância que você está vivendo na sua vida, Deus te diz: levanta-te, te põe de pé. O teu lugar nunca é caído, o teu lugar é de pé. Então Deus coloca o homem em movimento. Deus se aproxima do homem em amor, numa atitude de amor, para colocar a sua fé em movimento. E Ele diz: levanta-te. É no momento da dor, é no momento do sofrimento, é no momento que nós mais esperamos ou precisamos, é que Deus vem de encontro. Porque aqui Ele mostra o seu amor e a sua misericórdia. Levanta-te e vai para onde? Sobe a Betel. Sobe a Betel e habita ali. Então esse Deus amoroso que se aproxima do homem no momento de aperto e diz: levanta-te.
ele tem um amor diferente do nosso. Nós, como seres humanos, muitas vezes, frequentemente, nós nos afastamos das pessoas com problemas, das pessoas problemáticas, mas Deus se aproxima com amor e misericórdia e diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Betel é a casa de Deus. Betel é a casa de Deus. Então Jacó, ele está distante do propósito de Deus. E Jacó precisa voltar para a casa de Deus. Por quê? Porque foi ali, na casa de Deus, que Deus apareceu para Jacó em uma visão, num outro momento de aperto da sua vida. Ali o Deus da aliança tinha confirmado a promessa feita a Abraão e Isaque. E foi também em Betel que Jacó fez um voto a Deus. Queria só que você voltasse aí na sua Bíblia até Gênesis 28, do verso 20 ao 21. Nós vemos que no momento em que no momento em que Jacó estava com um profundo problema, Jacó estava com medo de ser morto pelo seu irmão, ele estava indo em direção ao seu irmão, e é nesse momento que ele faz um voto, é nesse momento de angústia também que Deus aparece a ele, e a Bíblia diz que ele faz um voto diante de Deus. Gênesis 28, 20 e 21, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Foi no momento de aperto, foi no momento de dificuldade que Deus se revelou a Jacó. Ali Deus disse: olha, eu sou contigo. Deus renovou aquela promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaque. Ele renova aquilo na vida de Jacó, e Jacó faz um voto com Deus. Jacó diz: olha, Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver na minha frente, for comigo nessa empreitada, eu vou ser fiel a ti, eu vou erigir uma pedra por coluna, e você será o meu Deus. E Jacó não estava sendo fiel a Deus. Jacó não estava sendo fiel ao voto que ele fez. Então veja, meus irmãos, Eclesiastes 5:5 diz: melhor é que não votes, de que votes e não cumpras. Deus estava lembrando que um dia Jacó fez um voto. E agora, aonde era que ele estava? Ele estava num lugar distante do lugar que era para ele estar. Então ele estava em Siquém. E ali ele tinha armado uma tenda. Ele tinha feito a sua habitação. Mas aquele lugar trouxe sofrimento, não só para Jacó, mas também para toda a sua família. Então veja, irmãos, Jacó é um homem de Deus. Jacó tem uma família. A família de Jacó está andando nos passos de Jacó. Então, quando Jacó toma decisões erradas na sua vida, faz escolhas erradas, ele não só sofre, mas também a sua família sofre. A sua filha sofreu, os seus irmãos, os irmãos da sua filha, os seus filhos sofreram. Então toda a família estava em sofrimento por causa de um homem que tinha feito uma escolha errada. Um homem que não estava honrando os votos que ele fez a Deus no dia do seu aperto. Para mim e para você, essa é uma pergunta. Nós estamos sendo fiéis aos votos que nós fizemos a Deus e diante de Deus?
Aonde é que está armada a nossa tenda? Aonde é que está a nossa família? Nossa família está na casa de Deus? Peniel, perdão, como é o nome da cidade? Esse lugar não é um lugar para um homem de Deus estar com a sua família. Não é. Siquém não é lugar para Jacó estar com a sua família. E sua família está sofrendo. Então veja, irmãos, aonde é que está a nossa tenda? O lugar do crente, do filho de Deus, é na casa de Deus. É na presença de Deus. Quando o filho de Deus, quando o crente, ele sai da presença de Deus, ele sofre as consequências. E mais, nós como somos pais, como temos a responsabilidade de uma família, nós lançamos também a nossa família nesse lugar. E sofremos as consequências. Voltando, você lembra dos votos que você fez a Deus? Você lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Como estava a sua vida? Como estava seu coração? Como estavam as circunstâncias diante de vocês? E talvez você naquele momento, num momento de bastante quebrantamento, você falou com Deus. Você fez votos a Deus. E talvez o tempo foi passando, a sua fé foi esvaindo. E hoje você se sente assim. Você se sente distante da presença de Deus. Você se sente frio. E você não sente mais aquilo que você sentiu. Você não tem mais aqueles momentos de orações de grande aflição, onde a gente chora porque o desespero está batendo na nossa porta. É o sofrimento de uma enfermidade, é o sofrimento de uma perda, é um sofrimento de um negócio que quebrou, é uma coisa que está diante de você, uma coisa que está diante de você que é intransponível, que não dá para você passar. E diante desse aperto você abre sua boca e você fala coisas para Deus, e Deus ouve tudo aquilo. E o problema passou, as circunstâncias difíceis passaram, acabou, e você esqueceu. Os votos que nós fizemos diante de Deus. Casamento. No casamento nós fazemos votos. Estamos diante de Deus. Estamos diante da nossa noiva, futura esposa. Numa festa maravilhosa com muitas pessoas. E nós fazemos votos. Que nós iremos amar aquela mulher. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. O tempo vai passando, a paixão acaba, o amor não chega e a gente esquece da promessa. Então veja, Deus, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele fala. E Deus tem promessas para os seus filhos, amém, irmãos? Deus tem promessa para todos nós. Então essa manhã Deus fala conosco acerca dos votos. De uma forma simples, aquilo que nós falamos diante de Deus, que nos comprometemos diante de Deus. Que por um momento da nossa vida a gente esqueceu. E talvez isso seja o motivo das circunstâncias difíceis que estão batendo na sua porta. Versículo 2: Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então, quando Deus fala com Jacó, Jacó não somente ouve a voz de Deus, mas ele transmite a voz de Deus para a sua família.
E veja, isso faz toda a diferença, porque quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus ouve a Deus, e ele passa aquilo que ele ouviu de Deus para outra pessoa, quem é responsável por aquilo é o próprio Deus, porque foi o Deus que falou. Então, Jacó, ele toma aqui uma posição espiritual. É como Jacó voltasse a ouvir a voz de Deus, lembrasse, e de repente ele vê o que está diante dele, e ele entende que ele saiu do lugar que Deus tinha colocado ele, e ele está sofrendo as consequências, a sua família está sofrendo as consequências, a casa de Jacó está em desordem. Mas agora é diferente, Deus falou com ele, ele tem uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela não é somente para Jacó, é para ser compartilhada com a sua família. E ele chama a sua família, porque ele entende que há um problema na sua casa. Quantos de nós não estamos vendo o nosso lar, a nossa família, o nosso casamento está desmoronando, e a gente não move uma palha, não fala para Deus, não age, não toma uma posição em relação ao problema. Então Deus está falando, e de repente, não se sabe como, Jacó ouve a voz de Deus, e agora ele é um instrumento de Deus para a sua família. Mas primeiro ele entende que há uma desordem ali. A sua filha Diná tinha sido molestada, Jacó tinha sido omisso diante dessa situação, seus filhos Simeão e Levi tinham sangue em suas mãos, e havia objetos de idolatria na casa de Jacó que precisavam ser retirados. As vestes precisavam estar limpas para que ele pudesse voltar com a sua família para Betel. Quais os ídolos, irmãos, da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, que precisam ser tirados, para que Deus verdadeiramente governe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família? Aqui eram pequenos objetos, idólatras mesmo, de deuses, que havia lá na casa de Jacó. Então assim, ele conclama toda a sua família, com a autoridade que Deus deu a ele, ele conclama a sua família, para que todos tragam, para que haja uma purificação, para que haja uma restauração. Então todos obedecem, mas a grande questão é que havia idolatria na casa de Jacó. Havia outros deuses. E os outros deuses, algo interessante, os deuses pagãos, todos eles não se importam uns com os outros, eles ficam todos ali. Mas o nosso Deus, o Deus de Jacó, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus exclusivo. Ele é soberano, então ele não aceita ser compartilhado, ele não se une com outros deuses. Ele é o único Deus, ele é único. E ele precisa reinar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família, sobre a sua família. Então Jacó está fazendo o quê? Ele está chamando a sua família para o arrependimento, para a purificação, para que as coisas impuras elas sejam entregues, para que Deus passe a habitar naquele lugar, naquela família. Então veja, hoje talvez que muitos de nós não tenhamos esses objetos assim, mas há idolatria muitas vezes no coração. Há muitas famílias em que os ídolos são os próprios filhos. Você ama mais os seus filhos do que a Deus. Há muitos lares, há muitos casamentos que a idolatria está no cônjuge. Você ama mais o seu cônjuge do que a Deus. Há muitos lares que o que reina é o dinheiro. O Deus desse lar é o dinheiro. Há muitos lares em que
Quem reina é o poder. Quem tem mais poder reina sobre o outro. Isso precisa ser revisto. É a isso que Deus está chamando Jacó, é isso que Deus está falando conosco essa manhã. Quais são os deuses que têm ocupado o nosso coração? Qual é o lugar que Deus tem ocupado na nossa vida? Então Jacó está chamando a sua família. Ele entende que há pecado. Ele entende que há um entrave ali para que Deus possa reinar. Então ele chama todos com a autoridade que Deus lhe deu, revestido de autoridade. E aqui a gente entende que autoridade não é autoritarismo. Ele usa a autoridade dada por Deus. Irmãos, quando nós estamos revestidos de autoridade de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, isso vai fazer toda a diferença, até nas instruções que a gente passa para as pessoas que estão do nosso lado, para a nossa família. Então, é a autoridade que é dada por Deus. E não é autoritarismo, não. É autoridade, é a obediência a Deus que gera a autoridade espiritual. Então, muitas vezes, nós queremos agir na nossa casa, não com autoridade, mas com autoritarismo. No nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E ao invés da gente edificar, ao invés da gente abençoar, a gente faz é ferir. Porque quando você fala debaixo de uma palavra de Deus, ali há amor envolvido. Por mais que seja duro, mas há amor envolvido. E gera crescimento. Então, muitas vezes a gente vai falar com os nossos filhos, exortar, mas o que acontece? Antes a gente não ouviu de Deus. E a gente faz na nossa força, na nossa razão, exigindo uma mudança artificial. Mas quando você está revestido de poder, de autoridade de Deus, a sua argumentação, ela convence. Ela convence. Então, ao invés de você ferir, você abençoa. Você convence. Porque, irmãos, é um desafio criar filhos. Você sabe disso. Há momentos em que você diz, sai daqui, vai para ali, ele vai tranquilo. Mas quando ele engrossa mais um pouquinho, ele já começa a questionar você. E a gente precisa ter muito amor, muita graça, para que a gente consiga instruir sem ferir. Não é fácil, mas é possível. Um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo, um pai e uma mãe que ouvem a voz de Deus, eles podem fazer isso. Eles têm autoridade para fazer isso. Então não fale com seus filhos antes de você falar com Deus. Faça como Jacó. Quando Deus falar com você, fale com seus filhos. Você vai estar revestido de autoridade. Você vai estar respaldada, porque você está em obediência a Deus. Mas ouça Deus. Fale com Deus. Como a gente tem dificuldade em ir na fonte. Como a gente tem dificuldade em ouvir de Deus. Em ler a Bíblia. E receber uma instrução de Deus. A gente quer as coisas tudo muito rápido e a gente muitas vezes não tem tempo. Ontem à noite estava uma série de congestionamentos pela cidade. De um profeta que veio de longe trazer uma mensagem. Milhares de pessoas estavam apinhadas para ouvir um mistério daquele homem. Eu estava em casa lendo a Bíblia, esse trecho, e Deus falando comigo. Que eu preciso me posicionar, eu preciso me levantar. O que você quer ouvir, irmão, de mistério? Você tem o livro do mistério, está aqui, ó.
Já foi escrito, amém? Então mergulhe na sua Bíblia, mergulhe, sabe, em Jesus, naquilo que Ele fala sobre paternidade, sobre filhos, sobre casamento, sobre a sua vida. Aqui está tudo, você não precisa de um atravessador. Você não precisa de alguém para dizer o número do seu CPF, da sua carteira de identidade, o que você vai jantar no próximo domingo. Não! Você não precisa disso. Ouça Deus. Tenha tempo com Deus. Fale e ouça Deus. É a melhor instrução. O véu foi rasgado, irmãos. O véu do tempo foi rasgado de cima a baixo. Hoje nós temos pleno acesso a um sacerdote que se compadece de nós. E Ele está de braços abertos. Assim como Deus, Ele visita o pecador, Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus nos visita também nos momentos de aperto, de dificuldade. Qual é a dificuldade da sua vida hoje? Deus está aqui. Versículo 3: levantamo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. É a voz do Deus que salvou, é a voz do Deus que estava presente no dia da angústia. Qual foi o seu dia da angústia, irmão? Ou os dias da angústia? Lembra disso? O que Deus já fez na sua vida? O meu dia da angústia está diante de mim. Mais ou menos no ano de 2000, 2001, eu estava no fundo do poço. Eu era alcoólatra, minha família estava totalmente destruída. E foi ali que Deus foi de encontro a mim. Foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida, no meu casamento, na minha família. Esse foi o dia da minha angústia. Qual foi o dia da sua angústia? De onde você veio? De onde Deus te tirou? Então levantamos-nos e subamos. Veja que Jacó está colocando a sua família junto. Deus não tem um projeto solo para Jacó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é marido, você que é esposa, Deus não tem um projeto solo para você. Ele tem um projeto para a sua família. Nós vemos aí, por exemplo, nos entretenimentos, quando o ministério de louvor, ele cresce e o vocalista, aquele que está na frente lá, aquele que canta, ele começa a aparecer muito, ele diz assim, olha, esse ministério está menor do que o meu nome, então eu preciso de uma carreira solo, eu preciso me destacar, então eu saio daqui e vou para lá para me promover. A família não é assim. O casamento não é assim. Deus não tem um plano solo para um homem casado e uma mulher casada. Então Jacó está dizendo, levantamo-nos e subamos a Betel. Ele não vai só. Então não desista da sua família, não deixe seus filhos para trás, não deixe seu cônjuge para trás, porque o projeto de Deus para a sua vida é você, é a sua família. Porque Deus ama a família. Deus criou a família, Deus sustenta a família. O plano de Deus para Jacó incluía a sua família. A promessa que Deus tinha para Jacó começava na família dele. A partir da família dele, as outras famílias seriam abençoadas. Então, quando Deus te uniu com esse homem, com essa mulher, Ele tem um projeto, Ele tem um plano. Não é simplesmente para você viver uma vidinha aqui, não. É maior. Passa por tudo aquilo que vem depois de você, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Você está construindo um legado aqui, um legado de valores, de princípios, que vai ficar, que vai ficar. Então agora, Jacó, ele é oráculo de Deus para a sua família. Ele se coloca na posição. Levantamo-nos e subamos a Betel. Farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei.
Jacó tem consciência de que mesmo que ele tenha andado por um caminho errado, Deus não abandonou ele. Qual é o nosso problema? Às vezes a gente anda por caminhos errados, mas Deus não nos abandona. Ele continua. É certo que iremos sofrer as consequências das nossas escolhas, mas Deus não nos abandona. Amém? Então você pode dizer, mas pastor, eu como pai, como marido lá em casa, minha voz não tem vez, ninguém me ouve. Você precisa ouvir Deus. Ouça Deus. Fale aquilo que Deus falar através de você, e você vai ver o resultado. Amém, irmãos? O problema é que a gente não tem tempo para ouvir Deus, e a gente quer conduzir as coisas da nossa força, do nosso jeito, e a gente vai ferindo, a gente vai machucando as pessoas, porque não tem esse tempo. Então, ouça Deus, irmão, ouça Deus. Versículo 4 e 5. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos, e as argolas que eles pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então veja, a obediência, ela gera bênção. Então quando tudo foi juntado, tudo foi destruído, o que aconteceu? A família de Jacó está protegida dos inimigos. Os inimigos que estavam por ali, eles não mexem mais com a família de Jacó, porque eles estão protegidos. E o texto vai dizer, tendo partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Aqui é a graça que se manifesta em obediência da família às instruções de Jacó. Deus colocou medo sobre os inimigos, e Jacó e a sua família saem de Siquém e se dirigem para Betel. Se formos obedientes, contamos com o cuidado e a proteção de Deus. É a obediência que gera a bênção. A salvação, ela é graça, mas a bênção de Deus é a obediência. E nós não podemos obedecer sem a gente ouvir aquilo que nós precisamos obedecer. E a fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então Jacó entende que na sua caminhada ele saiu do propósito de Deus. E quando ele sai, ele sofre as consequências. E as consequências vêm sobre toda a sua família. Mas agora ele toma uma posição. E a partir do momento em que ele toma uma posição, ele não é mais aquele Jacó omisso, que não toma uma decisão diante do sofrimento da sua filha. Ele é um homem que se coloca no lugar que Deus quer que ele esteja. Ele ouve a voz de Deus, ele transmite aquilo que Deus fala, e a sua família obedece aquilo que ele instrui. Versículos 6 e 7. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Então ele cumpre, depois de 27 anos, ele cumpre o voto que ele tinha feito a Deus no dia da sua angústia. Ele está de volta à casa de Deus. Ele está de volta no lugar que Deus quer que ele esteja. Ele está de volta, ele e a sua família, para receber a bênção de Deus. E você continue aí na sua Bíblia, no verso 8. O texto sai um pouquinho da narrativa e fala, nesse versículo: morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute.
Então a Bíblia tira um pouco a narrativa daquilo que estava falando e coloca esse versículo bem aqui, que nos fala de quê? De honra. Essa ama aqui, Débora, ela foi a mulher que cuidou da mãe de Jacó durante toda a sua vida. E agora ela morreu. O que Jacó faz? Jacó dá a ela um enterro digno. Isso nos fala de quê? Isso nos fala de honra. A honra que nós devemos dar àqueles que nos servem. Aqueles que estão ali para nos servir. Isso a Bíblia nos manda fazer, honrar. Honrar as pessoas que nos abençoaram. Esse versículo ele fica um pouco aqui, ele fica meio que deslocado, mas traz esse valor aqui. Jacó reconheceu alguém que foi bênção na vida da sua mãe. E ali ele promove um enterro num lugar digno para aquela mulher. E o texto continua no verso 9 dizendo: vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplicai-te uma nação, e e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou o óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Aqui nós vemos Deus refazendo a aliança com Jacó. A aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaque, agora ele fala com Jacó. E ele promete tudo aquilo que ele tinha prometido anteriormente para Jacó. A bênção de Deus sobre a família de Jacó. O Deus Todo-Poderoso está abençoando a família e a descendência de Jacó. Depois de um posicionamento. Um homem que entendeu que estava andando no caminho errado, ele se coloca diante de Deus. E Deus restaura a sua família, renova a sua promessa, refaz a sua aliança para uma nova caminhada. O que compreendemos com essa história? Esta é a sequência de tudo aquilo que acontece conosco. Deus nos visita no dia da angústia, fazemos uma aliança com Ele, fazemos votos, esquecemos os votos que fizemos, nos perdemos e sofremos as consequências. Deus, sempre Ele, vem ao nosso encontro para nos dizer: eu sou o Deus da aliança, eu sou o teu Deus, eu não te abandonei, você não está só. Esse é o Deus, meu Deus, o Deus da sua família, o nosso Deus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé para que a gente possa orar.